Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nessa aula, você vai aprender a fazer essa super luva de cozinha. Olha só, com acabamento perfeito por dentro e por fora, o que permite você usar ela dos dois lados. Tenho certeza que com essa peça você vai fazer muito sucesso. Então, vem comigo aprender. Como sempre, aqui nós fazemos o nosso próprio molde. Esse molde é muito fácil de fazer, então preste atenção em todas as medidas e todas as dicas que eu vou te dar para desenhar o seu molde, que eu tenho a certeza que você vai fazer direitinho. Você vai cortar o seu molde de acordo com a medida da sua mão, tá certo? Então a minha medida é 24 por 30 centímetros. O que você vai fazer? Primeiro você vai dobrar esse papel ao meio. Porque esse meio aqui vai ser uma referência pra gente. Aí você vai posicionar a sua mão, a parte mais larga, que é a parte do ossinho aqui, ó, em cima dessa risca. E marcando mais ou menos 5 centímetros aqui, tá certo? Aqui a mesma coisa, de 5 a 6 centímetros. E aqui você vai manter os seus dedos fechados e vai abrir aqui o seu polegar. E aí, você vai riscar em volta. Olha só, acerte o braço, tá? Aqui, bem certinho. E nós vamos marcar, olha só. Não vamos marcar a nossa mão aqui, não, tá? Nós vamos marcar aqui, ó, em volta, ó. Vai deixar uns 4 centímetros aqui, tá certo? Vai fazer a voltinha e vai sair. Aqui você vai fazer a mesma coisa, não segue muito rente não. Pega os 6 centímetros aqui, ó. Ó, você vai fazer isso, ó. Ok? É isso aqui que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, você não pode levar muito pra cá, não. Senão, na hora que você for entrar com a sua mão, não vai caber. Tá certo? Então, se a sua mão for grande demais ou larga demais, você vai estar sempre observando isso. A tua mão tem que estar fechada, o teu braço tem que estar certinho e o teu dedo polegar tem que estar aqui abertinho, tá certo? E aí, você vai traçar em volta, né? Uma medida de mais ou menos 6 centímetros, aqui no polegar, uma medida de mais ou menos 4 centímetros e aqui a distância também 4 centímetros, ok? Agora, nós vamos cortar esse molde. Então, temos o nosso molde aqui prontinho. Vamos separar ele aqui. Nós vamos fazer uma luva de maneira que você possa utilizar ela dos dois lados, tá? Você vai precisar, então, de 2 pedaços de tecido na medida que você determinou no seu molde. No meu caso aqui, 24 por 30, né? Pra mim cortar o meu molde direitinho. Se o seu molde for maior, você vai olhar qual que é a largura do seu molde, né? De maneira que ele dê certinho aqui, tá vendo, ó? Então, você pega o seu molde, mede ele aqui e aqui, tá? Pra você saber o tamanho do tecido que você vai cortar. Então, eu tenho 2 pedaços de tecido que vai ser um lado. E aqui eu escolhi uma outra estampa pra ser o outro lado, tá? Todos têm que ter o mesmo tamanho. E como que a gente vai trabalhar? Um dos tecidos você vai estruturar. Então, o meu aqui, ó, eu já estruturei com o feltro, tá vendo? Eu peguei aqui 2 camadas de feltro e costurei, tá vendo? No meu tecido e estruturei ele. Você pode usar também manta acrílica R2 ou R1 e também pode usar a manta térmica. O que eu vou fazer? Vou deixar eles assim, ó, direito com direito, tá? Já vou deixar separado aqui, tá? Os outros 2 tecidos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não preciso estruturar esse aqui não, tá? Só um. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito, tá certo? Vou pegar, vou colocar sobre esse aqui. Ó. Então, vai ficar os 4 aqui certinho, bonitinho, ó.
direito com direito e direito com direito, tá? E aí, você coloca um clips aqui para não sair do lugar. Ou você pode também fazer uma costura de segurança unindo as 4 peças, tá? Só para não sair do lugar na hora que você for costurar. Muito bem. Feito isso, eu vou desenhar o meu molde aqui. Muito bem, desenhei. Feito isso, eu vou costurar, eu não vou cortar, tá? Por quê? Se eu cortar, eu vou separar as peças e depois, na hora de costurar, pode ser que uma puxe mais do que a outra, vai dar diferença. Então, eu vou passar a costura aqui, tá? Unindo tudo isso aqui, ok? Se você está chegando agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as novidades. Não deixe de dar o seu like no vídeo, porque isso nos ajuda muito. E aí, olha só, ficou todo presinho aqui bonitinho, né? Agora sim, nós podemos cortar. Temos então a nossa luva cortada, certo? Agora, olha só, não sei se você observou quando eu estava costurando que eu fiz um retrocesso aqui e aqui. Por quê? Porque senão quando eu for virar, se tiver mal costurado aqui, pode ser que descosture, tá? Como nós temos aqui partes arredondadas, se você deixar aqui uma costura muito grossa e não picotar em volta, quando você virar, vai ficar embolado, repuxando. Então, o que que a gente faz, ó? Principalmente aqui onde virou o dedinho, a gente vem e faz cortes bem perto da costura, com muito cuidado para você não cortar a peça, tá? Ó, tira aqui bem esse cantinho aqui, ó, deixa bem rente da costura e em volta você dá piquezinhos pequenininhos aqui, ó. Se você cortar com a tesoura de picotar e bem perto da costura, você não precisa fazer isso aqui. Mas esse é um hábito que a gente tem para toda peça arredondada, tá? Tudo que você for virar e for arredondado, é bom que você faça esses cortezinhos. Eu já cortei. Muito bem, cortei, vamos virar. Como que a gente vai fazer? Aqui, ó, nós temos 4 peças. Então, temos as 2 peças que vão ser um lado e a outra que vai ser o outro lado. O que que eu vou fazer para virar? Eu vou virar um lado de cada vez. Então, olha, esse lado aqui, eu defini que ele vai ficar para dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar por ele, tá? Eu vou enfiar a mão dentro dele aqui, ó. Ó, virei direitinho. E aí, você já vai observar que não tem costura aparente. A costura ficou embutida, certo? Agora, nós vamos virar o outro lado, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, então, né, o lado que a gente já virou e o lado de dentro, né? Então, eu vou virar agora para o outro lado, que vai ser o meu lado de fora, tá? Então, eu vou trazer para fora o lado que eu escolhi para ficar do lado de dentro. Viramos, olha só que linda que ficou a nossa luva, olha, estruturadinha, tá? O acabamento, tudo bonitinho, né? Do lado de dentro, sem nenhuma costura. Eu já vi pessoas fazendo da seguinte maneira: faz separado as 2 luvas e coloca uma por dentro da outra. E depois faz o acabamento aqui. Porém, quando você vai tirar a mão da luva, a parte de dentro vem junto.
Então, dessa maneira que a gente fez, prendendo todas juntas aqui, não vai acontecer isso, tá bom? Agora, a gente vai finalizar. Como que a gente vai finalizar? Nós vamos fazer o acabamento aqui, ó, né, no bracinho aqui da nossa luva. Primeira coisa que você vai fazer é juntar tudo isso aqui e fazer uma costura de segurança prendendo todas as partes, tá? Para não correr o risco de quando a gente for fazer o acabamento, ficar a parte solta. Muito bem. Então, passei a costura aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a alcinha para pendurar a nossa luva, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui uma tirinha, medindo 4 centímetros, tá? Você vai marcar o meiozinho dela aqui e vamos fazer um rolotê, tá? Como eu já ensinei em outras aulas. Ó, marquei o meio. Vou pegar a parte daqui e dobrar até o meio. Pego a parte de lá, dobro para o meio também. Agora, vamos dobrar ao meio novamente. Assim. E aí, nós vamos passar a costura de um lado e do outro, ok? Costurei. Olha só como que fica bonitinho, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa tirinha, vou dobrar ao meio e vou pregar aqui na minha luva. Eu gosto de colocar desse ladinho aqui, então eu faço isso aqui, ó. Eu abro assim e vou costurar ela aqui, ok? Então, você vai passar a costura aqui, ó. Veja, costurei, tá vendo? Ela vai ficar presa aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento final. Vamos pegar uma tira também medindo 4 centímetros. E essa tira, ela tem que dar a volta na minha luva e sobrar aqui, ó, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros, tá? Porque a gente vai precisar de fazer a emenda. Então, ó, você vai costurar, você vai pegar essa tira e vai costurar ela de maneira que fique uma argola da largura da boca aqui da sua luva, ok? Veja, costurei, tá vendo? Olha, fiz uma argola, passei a costura bonitinho aqui. Eu vou abrir essa costura, tá? E vou pegar do lado avesso dessa maneira e vou colocar de volta aqui na minha luva. Alinha direitinho aqui, ó. Assim, tá vendo? Então, quando você cortar, tem que ficar certinho. Não pode ficar maior e nem menor, tá? Então, quando você passar a costura, você coloca ela aqui. Se você vê que não tá dando certinho, tá apertado ou largo demais, você ajusta, tá bom? Muito bem, ó. Então, você vai colocar alinhadinho aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai passar a costura aqui, prendendo essa argola na nossa luva, ok? Lembrando que aqui, ó, ela tá com o lado avesso pra fora, tá? Então, vou passar a costura em volta. Veja, costurei, olha só que legal. Passei a costura direitinho, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar pra cima, assim, ó. Bem, ajeita direitinho. Agora, nós vamos dobrar essa tira uma vez e dobrar de novo, tá? Aí, o que que vai acontecer, ó? Nós vamos fazer o acabamento por dentro, tá, ó? Então, a gente vai dobrar toda a tirinha 2 vezes, fechando aqui como um viés, tá? Veja, eu virei o meu todo aqui, ó, e coloquei os clipes aqui pra segurar, tá vendo? Agora, você vai levar na máquina e vai passar a costura aqui, pegando a voltinha aqui. Ou você pode costurar pelo lado de dentro, tá? Se você costurar pelo lado de dentro, coloque bem na direção da costura que você fez, para quando você passar a costura, aqui ficar certinho, tá bom? Então, veja, passei a costura bonitinho, olha só.
bem na beiradinha. E aí a gente finaliza, olha só, toda acabadinha por dentro e por fora. E aí nós temos uma luva dupla face, de um lado e do outro perfeito. E um diferencial, além de um acabamento perfeito, uma luva dupla face que você pode fazer e fazer boas vendas, ok? No mais, fique com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.